amigos e amigas do Brasil Nação. Boa noite, Curitiba, boa noite, Brasil, aqueles que nos ouvem de todos os cantos do Brasil. Buenas noites, aqueles que nos sintonizam do outro lado da fronteira, aí na Pátria Grande, onde o canal da TV Paraná Educativa também chega. Hoje o nosso tema é um tema que nós poderíamos resumir: os abusos da mídia contra a sociedade brasileira. Uma mídia que se coloca por cima da sociedade brasileira e, de certa forma, coloca a sociedade numa posição de refém. Ela impune, ela exercendo uma espécie de ditadura do mercado, ditadura vídeo-financeira, por causa dos seus entrelaçamentos com essa delinquência financeira que está levando o mundo a essa crise enorme, que leva de roldão também as empresas de comunicação, muitas delas em crise sem escapatória, né, como nos Estados Unidos, muitos jornais em ritmo ou a caminho da falência. E isso não impede que esse setor midiático, com toda a ação de arrogância, com toda a impossibilidade de ser contestada, exerça uma espécie de papel de partido midiático. Alguns chamam de partido da imprensa golpista, uma frase cunhada, uma expressão cunhada, acho que pelo jornalista Paulo Henrique Amorim. Mas, de fato, não é uma novidade na história do Brasil, porque lá em 54, essa mesma mídia já teria conspirado para levar Getúlio Vargas e suas leis nacionalistas ao túmulo. Depois, em 64, essa mesma mídia pediu o golpe, apoiou o golpe, apoiou a ditadura, e depois ainda tem dificuldades de se relacionar com essa ainda esse parcial processo de democracia que estamos vivendo, porque ainda estamos tutelados por vários fatores de poder econômico que interferem de forma preponderante sobre as instituições. Temos aí dificuldades, por exemplo, na investigação ou na cobertura da investigação policial sobre irregularidades cometidas por um grande banqueiro. Esses casos e tantos outros serão elementos de observação aqui no programa Brasil Nação de hoje, que tem como convidados, a meu lado esquerdo, Luiz Carlos Azenha. Ele foi correspondente da Rede Globo de televisão, hoje é repórter da TV Record de televisão, criador e articulista do blog Viu Mundo. Muito obrigado pela sua participação, Azenha. Aqui também comigo o jornalista, escritor e professor Leandro Fortes. Ele é repórter e analista, articulista da revista Carta Capital. Também conosco aqui o jornalista Alípio Freire. Ele é ex-correspondente internacional do jornal Folha de São Paulo, atualmente membro do conselho editorial do jornal Brasil de Fato e da editora Expressão Popular. O programa é transmitido pela TV Cidade Livre de Brasília, o canal comunitário da nossa capital, canal 8 da NET. É também transmitido simultaneamente pela Rádio Paraná Educativa AM, razão pela qual dou o meu boa noite aos ouvintes que estão aí com o ouvido coladinho no rádio, e pelo canal 115 da Sky. É uma novidade de algumas semanas para cá, ampliando aí o alcance do sinal da TV Paraná Educativa. Você pode participar, precisamos que você participe, queremos a sua participação através do telefone que está aí na sua tela, 0800 643 7555, é gratuita a ligação, ou então, se preferir, pela internet, o endereço eletrônico também está aí na sua tela, brasilnação@rtve.pr.gov.br. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação tê-los aqui. Queremos que... Será que a gente poderia começar por essa abordagem aqui, esse pontapé inicial, Azenha? Será que a mídia tem atuado de uma forma a conspirar contra os valores democráticos e até mesmo a exercer o papel como se fosse um partido político hoje no Brasil? Eu acho que você colocou muito bem na abertura do programa quando disse que, na verdade, esse papel da mídia é um papel, historicamente, de defender interesses muito específicos, né, na história do Brasil. Talvez a gente tenha
fique marcado para quem é mais jovem o fato de que na ditadura militar a mídia se aproximou muito e representou os interesses da sociedade civil brasileira. Naquele momento, o que era a sociedade civil brasileira? A ABI, a OAB, os sindicatos, a igreja. De lá para cá, o Brasil passou por uma grande transformação. Nós vivemos agora, sim, numa sociedade de massas, né? Nesses últimos 20 anos, acesso à educação, os programas sociais. Então, o Brasil teve uma grande transformação. E eu acho que depois que o Lula se elegeu, a mídia assumiu claramente, da minha perspectiva, esse papel ela ocupou o papel que, em geral, a oposição faria ao governo. E existe uma coisa específica que eu vivi muito na época que eu era repórter da Globo, que era a atuação em conjunto de alguns órgãos da imprensa, e eu dentro da Globo via isso em relação, por exemplo, às capas da revista Veja, que era uma atuação em conjunto como se fosse uma caixa de ressonância, uns trabalhando conjuntamente. Então, assim, do ponto de vista de articulação, eu não posso dizer que existe uma conspiração em que todos os editores se reúnam. Mas eu, na campanha eleitoral de 2006 e até no fim de 2005, ao longo daqueles escândalos do Mensalão, eu pude ver como repórter como funcionava isso. As capas que eram usadas, e eu até fiz reportagem sobre isso, as capas da Veja que saíam no fim de semana, que o Jornal Nacional repercutia no sábado, eram as capas da Veja relativas aos escândalos do governo. As próprias capas da revista Época, pertencente ao Grupo Globo, não apareciam na televisão. Então, você vê um jogo que, embora eu não possa dizer que exista uma articulação conspirativa, mas você vê aquele jogo político sendo feito por esses grandes meios de comunicação. Né? Capa da Veja, repercussão que a gente diz no jornalismo da perna para notícia, repercussão no Jornal Nacional, que chega a todo mundo, e aquilo ganha uma lógica própria, né? Se movimenta, vira uma bola de neve a partir disso. Então, eu testemunhei como repórter. A gente, até dentro da Globo, nessa fase, a gente falava, vem cá, mas a gente não vai mostrar as capas de revistas que não digam respeito especificamente a escândalos envolvendo o governo? Vários jornalistas dentro da Globo de São Paulo disseram isso. Não, era a repercussão seletiva de capas, como eu costumo chamar. Leandro, a revista em que você trabalha, pelo menos pelo que eu pude acompanhar, Carta Capital, das poucas, no sentido no segmento de revista, que tem feito uma cobertura muito específica, muito densa também, profissionalmente aprofundada, da questão do delegado Protógenes, sobretudo a partir do momento em que, lá atrás, ele fez uma investigação sobre irregularidades cometidas, comprovadas, aliás, já sentenciadas, do banqueiro Daniel Dantas, mas posteriormente sobre um processo de inversão de valores. O investigado e o acusado e sentenciado passa a se tornar, através de um trabalho de mídia, e a Carta Capital mostra isso, como o inverso daquilo que ele deveria ser. E aí o delegado é que passa a ser o sujeito que deve ser perseguido, que deve ser punido. Como é que se dá esse processo de inversão da temática? Olha, desde do chamado escândalo do Mensalão, está havendo uma inversão permanente de valores jornalísticos no Brasil. Começou com uma publicação sistemática de pautas e não de matérias. Quer dizer, no momento que você é repórter e recebe informação de que tem aquela história dos dólares de Cuba, você tem que ir atrás, é uma informação importante, apurar e se verificar se aquilo é de fato uma informação publicável, que pode ser checada, que pode ser contraposta a outras informações. Enfim, um trabalho jornalístico básico que foi sendo deixado gradativamente e deliberadamente de lado. Essa publicação sistemática de pautas, ao invés de notícias, gerou uma controvérsia dentro dos próprios esquemas jornalísticos. Na Carta Capital, nós costumamos nadar contra essa corrente. Temos como prioridade da nossa função jornalística a informação crítica daquilo que a gente faz. Tudo que a gente publica, eu pelo menos tenho isso como norte desde sempre, tem que ser checado, tem que ter conteúdo jornalístico. O esquema de campanha
política dentro das redações passou a ser ditado de uma forma sistemática, né? Não é um fenômeno isolado de um ou outro jornalista. É uma campanha no sentido que ela é organizada sistematicamente para que isso seja feito dentro desse esquema de colocação de perna de notícia que o Azenha colocou muito bem. Então você tem hoje um quadro onde certas notícias elas obedecem exatamente a mesma regra, né? A Veja publica, 2 ou 3 políticos, deputados, senadores repercutem isso na Câmara e no Senado, o Jornal Nacional coloca isso no ar e você tem depois uma repercussão feita de uma maneira muito organizada para que aquilo vire uma notícia em cima de uma pauta que não foi sequer checada. O caso clássico é esse grampo no STF, onde uma conversa angelical entre o senador Demóstenes Torres, do DEM, de Goiás, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu nunca vi um grampo tão sensacional para ser colocado. Normalmente, quando você pega um grampo, é um escândalo, é uma coisa, né, que gera uma notícia. Não, é a antinotícia colocada como se fosse uma verdade, não foi checada. Até hoje não apareceu o áudio desse vídeo, desse grampo, nem o áudio, nem ao menos a transcrição que a gente consegue às vezes com força na Polícia Federal, a transcrição formal, em papel timbrado, não tem nada. Isso gerou uma crise institucional. O ministro Gilmar Mendes chamou o presidente às falas. O delegado Paulo Lacerda foi enviado para o desterro em Portugal e nunca nada disso apareceu como prova. O governo se ajoelhou diante dessa situação. Essa notícia jamais foi comprovada, e tem a impressão que jamais será comprovada, porque as partes interessadas se calaram, o governo também se colocou no silêncio, e isso reflete exatamente o tipo de ambiente jornalístico que nós estamos vivendo. Há um grau, é bom observar isso. Hoje os jornalistas brasileiros, isso em Brasília é um fato corrente, eles não têm mais coragem de se pronunciar fora dos seus veículos. Mas você tenta trazer para esse debate aqui outros jornalistas de Brasília que estão ligados aos jornalões, à chamada grande imprensa. Eles não têm permissão para discutir isso. Isso é um fato muito grave. E só complementando, houve, a parte disso, um processo de centralização muito forte editorial. Eu vivi isso dentro da Globo e vi como foi centralizado. Quer dizer, quando você tinha editores que tinham um pouquinho mais de autonomia, de 2005 para cá, isso foi absolutamente centralizado dentro de algumas redações. Uma delas eu via acontecendo, com o afastamento de pessoas que não concordavam com esse tipo de política interna, né? Você vê que as coisas vão se encaixando aqui e ali, né? Vamos chamar aqui a participação do Alípio. Você que, não sei, não creio que tenha ficado surpreendido, mas acho que foi o cúmulo do cúmulo de tudo que se poderia esperar, aquela expressão da dita branda, né? Você que viu as coisas pelos lados, dos dois lados, inclusive por trás das grades, inclusive, Alípio é ex-preso político, esteve no presídio de Tiradentes, escreveu aquele livro sobre a experiência do período de Tiradentes. Como é que você está vendo, ali, do ponto de vista da constituição de uma espécie de articulação, como eles estavam aqui dizendo, como é que isso se encadeia com o poder econômico para exercer de fato um papel de política de oposição que deveria ser exercido, obviamente, pelos partidos políticos de oposição? Claro. Eu acho que a questão da dita branda, utilizada pela Folha de São Paulo, de um jeito absolutamente desrespeitoso, antidemocrático, antirrepublicano, e que ela reconhecerá depois em um editorial, talvez tenha sido a coisa mais aberrante para o conjunto da sociedade. Mas certamente ainda não foi a mais grave que ela fez. O tipo de manipulação da opinião pública, o tipo de noticiário e olhar camuflado sempre de um suposto rabo preso com o leitor, não é? Ele é muito mais grave do que as coisas ditas escancaradamente. Essa coisa que ela se insinua, ela vai lhe conduzindo aos poucos, é uma notícia aqui, outra ali, você reflete na crítica da novela, você reflete nisso, você reflete naquilo. Agora, a dita branda, ela nos abriu um espaço para uma coisa muito interessante. A reação foi tão grande por parte de algumas organizações, tipo o Movimento dos Sem Mídia,
tipo o Fórum Permanente dos Perseguidos e Ex-Presos Políticos de São Paulo, tipo o Jornal Brasil Agora, com o qual colaboramos e somos do Conselho, e a manifestação na porta da Folha foi tão grande, foi tão forte, que ela teve que recuar. Eu acho isso muito importante para a gente levar em conta, porque é o seguinte, se nós reagirmos organizadamente, eles terão de ir para o seu devido lugar. Eu acho que é mais importante isso do que esperar medidas do governo em si. Hoje há um emaranhado no poder, além da troca dessa coisa obscena, que são os relatórios secretos, dossiês secretos. E é muito difícil você fazer as pessoas assumirem qualquer coisa. Quem estava na porta da Folha? Poucos jornalistas, o Azenha estava lá, viu? Pouquíssimos jornalistas da ativa. E sobretudo da chamada grande mídia comercial. E mais, os parlamentares também tinham 2 ou 3. Tinha uns 2 vereadores e um deputado só. Do PT, todos. Acho que tinha um do PSOL também. Não lembro agora. Porque eu já ouvi de um vereador, de um senador paulista, do mesmo partido que eu sou, filiado. Só tem um, então. Não, tem 2. Ah, só tem 2, é verdade. Tem 2. Não foi o Suplicy. Sobrou. Dizer o seguinte, com todas as letras. Como que eu vou denunciar as coisas da grande imprensa, bater nisso, naquilo? Depois eu vou ficar 2 meses sem mídia. Para ele devia ser bem pior do que para um pau de arara, certamente. Ficar sem mídia para o político institucional hoje, para a maioria deles, certamente é pior do que ir para o pau de arara. Ele deve achar que é dita branda o resto também. Entende? Então, eu acho que se há uma intervenção que é necessária do próprio poder público contra esse abuso da imprensa, e eu acho que a maior controle, a maior coisa que a gente poderia fazer contra a imprensa, e depende de nós, da chamada sociedade civil organizada, é criar controles sociais sobre ela. A imprensa, ela não deveria ser privada. Ela devia ter controle social. Agora, pode deixar essa privada como está aí. Criamos controle social nas verbas públicas que elas disputam e que enche o bandurro com elas. Bom, só para ilustrar isso que você está dizendo, nos últimos 5 anos, uma média de 1,5 bilhão por ano vem sendo distribuído pelo governo para o conjunto das empresas. O governo federal. Pelo governo federal. Agora, se você somar os governos estaduais e os municipais, aonde vai isso? O governo estadual aqui do Rio, que é 0 verba, né? Cortou a 0. Sim, não, mas eu estou dizendo, se você somar no Brasil, isso é exceção. Se você somar no Brasil o que vai dos governos estaduais e municipais, é muita grana. E eles deitam e rolam com esse dinheiro. Mas com 1,5 bilhão por ano, você faz uma TV Brasil por ano. Claro. Não. Você monta uma estrutura alternativa. E quando os governos municipais, por exemplo, criam diários oficiais com agilidade e com informação para o público, eles sabotam e batem, tentam fechar. Por exemplo, na gestão Toninho Isalene, criou-se um diário oficial de Campinas. A Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas. Qual foi o primeiro passo do atual prefeito de Campinas quando se elegeu, que é do PDT, o Dr. Aurélio? Foi negociar com a imprensa local a redução do diário oficial à mesmice de sempre e a nada. Entende? Criou-se um diário oficial ativo, que disputava público, que tinha notícia, que tinha informação, que tinha tudo absolutamente legal. O Evo Morales acaba de criar um jornal público lá. Mas lá... Aí eu particularmente discordo. Eu acho que essa questão de controle social do investimento público, sim. Mas qualquer tipo de controle sobre a mídia impressa, absolutamente não. Nenhum tipo de controle
Mas não está se falando sobre controle sobre a mídia impressa. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você cria um diário oficial, que a obrigação de todo o governo é dar boa informação ao cidadão, e nós estávamos já dando passos, e se houvesse o segundo governo municipal do PT ali, nós íamos criar um controle social sobre esse jornal público. Tá? Eu realmente confesso para você que tenho uma certa preocupação com essa história do controle social. O controle social será mesmo da sociedade civil ou será exercido por um partido? Eu tenho sérias dificuldades com essa ideia. Meu caro, meter a mídia a um controle partidário. Mas eu não mandei isso. Eu não mandei submeter a mídia. Eu estou dizendo as verbas públicas. É disso que eu estou falando. Concordo, as verbas e dos públicas. Jornais estatais, como o Diário Oficial, você próprio cria um controle social para ele. Nós estamos disso que eu aqui, estou por falando. exemplo, numa TV estatal. Eu não estou discutindo que eu sou contra a propriedade privada dos meios de produção em geral. Que sou. Mas não estou discutindo isso aqui. Mas vamos Estou tomar discutindo o Brasil de hoje. o exemplo dessa experiência que nós estamos fazendo aqui. Esse debate, com muita dificuldade, na maioria dos segmentos de mídia comercial, teria dificuldade de ser feito. A maioria, né? Claro. Mas aí, Leandro, eu peço a sua intervenção. Quando os órgãos são dotados de uma missão pública, você está cumprindo aquilo que está previsto lá na Constituição, que é o ramo privado, o ramo estatal e o ramo público de comunicação. O que ocorre é que no Brasil optou-se pela predominância total do ramo privado e a mídia pública praticamente não conseguiu ainda se estruturar. Você tem uma gradação nisso, né? Por exemplo, no Brasil tem vários veículos que se dizem públicos. A última vez que eu estive numa TV pública dando entrevista, foi na TV Câmara, eu fui censurado. É verdade. Né? Só para relembrar para o telespectador, eu fui convidado para participar de um programa chamado Comitê de Imprensa. Aliás, foi a 4ª vez que eu fui nesse programa. Só que dessa vez a discussão era sobre... Começa por um erro de essência. O tema do debate do Comitê de Imprensa no dia 13 de março era sobre a capa da Veja, que já era corroborada pela produção do programa como uma verdade. O apresentador, inclusive, fala, olha, a arapongagem do delicado protótipo mostra como os métodos da ditadura continuam. Uma coisa absolutamente sem provas. É mais um factoide. O Jornal Nacional já repetiu 2 vezes, né, na escalada do jornal, depois com matéria dentro, que o delegado Protógito foi indiciado pela sindicância da Polícia Federal por ter feito grampos ilegais. Isso é mentira. Isso jamais foi provado. E assim, o programa foi para discutir isso. A minha primeira intervenção no programa foi dizer que isso não é verdade. E isso começou a gerar dentro do programa uma discussão inaudita dentro daquele tipo de programa, dentro daquele tipo de televisão que é a TV Câmara. E o que aconteceu? Eu citei nominalmente o presidente do Supremo, né, o ministro Gilmar Mendes, que está me processando, pedindo uma indenização de R$100 mil, porque eu simplesmente fiz uma matéria dessa tecnicamente jornalística, sem nenhuma ênfase política, nem nenhum tratamento que não seria dado a nenhuma outra pessoa numa matéria jornalística, mostrando que ele tem um instituto, chama Instituto Brasileiro de Direito Público, em Brasília, chama IDP, que foi montado, que foi construído com verba do Banco do Brasil, em cima de um terreno praticamente doado pelo governador Joaquim Roriz, de péssima memória, e que tem como nos seus quadros professores vários ministros do Supremo, ministros de Estado, Nelson Jobim é um deles, e advogados e procuradores que têm interesses dentro do Supremo. Isso é um fato gravíssimo que eu coloquei jornalisticamente e fui processado por isso. É a regra do jogo, tem um problema. Mas no momento que eu citei isso e tornei público, o que é mais ainda, eu quebrei o silêncio em torno de uma matéria da Carta Capital que não foi repercutida por nenhum outro veículo de comunicação. Não saiu no Jornal Nacional. Não saiu no Jornal Nacional, a capa da Carta Capital jamais... A tiragem é de 70 mil. É uma revista pequena, mas que tem muita relevância hoje dentro da imprensa brasileira. Isso incomoda. Eu fui censurado, quer dizer, o Gilmar Mendes pediu ao Michel Temer, presidente da Câmara, que retirasse do ar, e deu uma ordem à TV Câmara, ao diretor Beto Seabra, que tirou da grade da programação e mais ainda extirpou da internet.
você apagou dos arquivos da internet, como se fazia, sei lá, na época da China comunista, na época maoísta, que você tirava as pessoas das fotografias oficiais, quando elas caíam em desgraça. Stalin. De Stalin também. Stalin. Então, assim, essa censura, ela mostra o seguinte, que não há regras dentro das TVs chamadas públicas para nada. Depois que aconteceu isso, a gente fez eu fiz uma carta aberta aos jornalistas do Brasil denunciando isso. Muitos blogs, o Viu o Mundo do Azenha foi um deles, passaram essa bola para frente, teve uma repercussão muito grande na blogosfera, a pressão foi muito grande em cima da TV Câmara, e eles tiveram que recapitular e recolocar o link lá na internet. E depois o diretor da TV Câmara deu uma entrevista inacreditável no site Comunix, que é um site de jornalismo, né, dizendo que assessores do Gilmar Mendes tinham pedido a retirada. Olha, assessores, seja lá que assessores sejam esses, pediram a retirada de um programa de uma TV pública e ele foi retirado. Qual que é a regra para se fazer isso? Que sistema que pode funcionar dessa forma? É impossível, você não tem essa relação sobre a questão da TV pública, da informação pública, o direito de acesso à informação pública e a democratização da informação no Brasil passa pela regulamentação, e aí eu acho que o Alípio tem muita razão, tem que haver um controle social sobre essas coisas. Tem um controle social dentro de regras muito claras, que possam ser verificadas pelo cidadão. Porque depois que houve isso, Beto, eu fui procurado por jornalistas que trabalham na Agência Senado, TV Senado, Agência Câmara, TV Câmara, que vieram assim apavorados, né? Pelo amor de Deus, não diz que eu te falei isso, não conta para ninguém, isso não pode sair dessa nossa conversa. Muitos deles são censurados sistematicamente dentro dessas televisões por pressão direta de deputado e senador. E existe aí um nexo que acho que é importante, a gente talvez falar sobre isso mais tarde, que é o nexo entre o financiador de campanha, que é um financiador de campanha em potencial, que é o banqueiro Daniel Dantas, políticos que dependem disso, e empresas de mídia que, principalmente numa situação de crise econômica, dependem muito desse patrocinador. Cada vez existe mais. Um nexo aí, né? Uma relação de dependência. Uma relação de dependência aí toda. Olha, começaram a chegar algumas participações dos nossos telespectadores, nós estamos aqui aguardando que vocês participem mais. Eu vou deixar no ar antes de nós fazermos... Estamos aqui aguardando que vocês participem mais. Eu vou deixar no ar, antes de nós fazermos o primeiro intervalo, o Daniel de Assis, educador de Goiânia. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Pode-se considerar que a mídia é refém dos grupos de poder econômico, uma espécie de corporativismo das elites capitalistas que alimentam a ditadura do consumo e da violência, omitindo os projetos educativos? E também temos aqui a participação do Luiz Henrique, motorista de Santos, São Paulo. Obrigado, Luiz Henrique, pela sua participação. Por que a grande mídia omite os erros do governador José Serra? Opinião do Luiz Henrique. E o Anderlin Júnior, jornalista de Curitiba. Obrigado, Anderlin, pela sua presença aqui. O que vocês acham da formação dos recém-formados jornalistas? Imagino que ele está se referindo diante de aspectos tão complexos que estamos aqui discutindo, espinhosos, da democracia da informação ou da falta de democracia da informação na maioria dos meios. Qual a opinião de vocês sobre o vídeo repórter e a vídeo reportagem? Mas isso fica para o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. É o Brasil Nação discutindo hoje. O convite foi claro para você. Abusos da imprensa, né? Daqui a pouco a gente volta. Tchau.